Como é possível tomarmos uma decisão de unirmos alguém que não tem absolutamente nada a ver conosco? Como isso se torna possível? Às vezes fico sem acreditar como pude me casar com um homem que às vezes não suporto. Seus hábitos me irritam, seu comportamento é absolutamente diferente do meu, sua crença, suas maneiras, a sua maneira de ver a vida, tudo é meu oposto. Não sei como pude fazer isso. Será que fui eu mesmo que tomei essa decisão de me unir a ele? Me esforço demais para aceitar essa situação, mas no fundo acho que não consigo. Se você puder ajudar a nossa irmã, Jorge, que ela pede assim, por favor, me ajudem. O livro Vida e Sexo de Emmanuel traz um capítulo, eu acho que é o capítulo 5, chama-se Compromisso Afetivo, em que ele diz lá nessa obra, nesse capítulo, que quando espíritos vinculados do passado se encontram no presente, existe fundamentalmente duas características que podem juntar os espíritos no agora. Uma delas é o amor, a afinidade. Nós sentimos afinidade por alguém e essa afinidade nos atrai e a gente se vincula por amor e se casa. A outra que faz a gente se vincular é porque nós já tivemos histórias antes, mas não foram histórias felizes. Foram histórias infelizes. Oh, meu Deus, mas se foi infeliz, por que junta? Se era infeliz, por que me senti vinculada com quem eu tive uma relação infeliz? Porque a infelicidade que reúne os espíritos na forma do casamento no futuro é a chamada mágoa, não o ódio. Não é muito lógico que alguém a quem nós odiamos, a gente agora no presente sinta desejo de se casar. Mas é plenamente possível que duas criaturas que viveram no passado e que tiveram mágoas, elas se encontrem e elas se juntem. Ué, mas elas têm mágoa, por que elas se juntaram? Porque por trás de toda mágoa existe um amor. Todas as vezes que nós nos magoamos com alguém, é porque nós, de fato, amamos essa pessoa. Mas ela não nos entregou o que a gente queria que entregasse. Nós ficamos, então, ressentidos, feridos, apunhalados, porque eu esperava receber do outro aquilo que eu não recebi. Então, o meu amor adoece, e o amor adoecido se torna mágoa. Mas, por baixo da mágoa, existe o amor. Então, o que é que conta Emmanuel no capítulo Compromisso Afetivo? Que na hora que os espíritos se encontram, numa encarnação seguinte, qual é o sentimento que eles têm entre si? Uma mescla entre mágoa e amor. E essa mescla entre mágoa e amor atrai os espíritos. Há um magnetismo que no texto de Emmanuel é chamado de doce mistério. Algo que, como se fosse uma atração que a gente sente e que se vincula às pessoas e que nós não sabemos explicar. São os ímãs da lei. Determinados mistérios que nós ainda não conseguimos entender, que faz com que nós sintamos uma atração por pessoas. Assim, nossa, fulano mexe comigo, ele tem uma energia que mexe comigo, eu me sinto atraído fisicamente a ele, mas é uma relação assim difícil, porque ele é meio possessivo, ele tem uma relação de ciúme, ele é uma pessoa dominadora. Nossa, ele, sei lá, e não me dá liberdade, eu me sinto sufocado, mas eu não consigo me libertar. Existe uma parte do meu eu que sente uma convocação na presença dessa energia que me domina. Essa energia que, de certa maneira, tem a ver com a minha história do passado. Então, essas conexões do chamado doce mistério
elas promovem os ímãs que conectam os espíritos. E nesse texto ele diz o seguinte, que às vezes os ímãs que atraem os espíritos são promovidos pelos futuros filhos que, ao perceberem a proximidade daqueles que lhes serão pais, eles estimulam a conexão entre essas criaturas que se casam em função do quê? Do amor que está por baixo da mágoa, pelas histórias mal resolvidas e pela necessidade de oferecer àqueles que vão reencarnar o lar que eles precisam para renascer. Então, esses espíritos até dizem assim, fulano é tão complicado, tão difícil, mas eu sei lá, eu sinto uma atração, uma coisa por ele, eu até acho ruim a relação com ele, é uma relação assim, meio sufocante, mas tem um magnetismo que me prende. E quando isso acontece, as pessoas nem se dão conta, a vida vai correndo e a gente vai se envolvendo, e quando nos descobrimos, estamos muito mais próximos do outro do que pensávamos que poderíamos estar. Às vezes a gravidez vem antes do casamento e precipita a decisão de estarmos com alguém. E acaba acontecendo que quando a gente se dá conta, nós estamos debaixo do mesmo teto, com alguém que tinha uma mescla de dominação, ciúme e uma simpatia, um sentimento de um magnetismo que nos atraía. E a convivência pode curar essa relação, fazendo com que se tornem relações mais saudáveis, ou ela pode avançar no caminho inverso, construindo relações infelizes, aonde nós vamos nos defrontar com uma série de feridas em função desse relacionamento afetivo. E aí, em função das nossas próprias condições espirituais, nós vamos ter que avaliar sob o ângulo espiritual, que a vida nos pede que nós observemos as coisas, para tomarmos as decisões mais acertadas para nós, considerando que para a doutrina espírita não existe a insolubilidade do casamento, ao tempo em que também não se deve trabalhar de maneira leviana com os aspectos que dizem respeito aos nossos lares e à eleição dos nossos parceiros afetivos.